Oi, eu sou a mãe Bárbara de Ançã e no vídeo de hoje eu vou falar sobre silêncio mental. Mas lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Vou deixar também um link aqui de uma lojinha onde eu tô colocando os meus desenhos. Quem me acompanha no Facebook, vê os meus desenhos, que tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Eu sempre falo sobre silêncio mental, principalmente quando a gente está abordando o tema incorporação consciente, que é a incorporação que 99% das incorporações hoje em dia são incorporações conscientes. Muita gente vem perguntar como é que faz para conseguir incorporar direito, para conseguir deixar a entidade trabalhar, sendo consciente, como é que faz para não interferir, que a interferência é um problema, e eu sempre respondo silêncio mental. E todo mundo me pergunta como que eu alcanço o silêncio mental e eu sempre respondo meditação. Então eu vou fazer esse vídeo falando um pouco mais sobre esse tema, aprofundando um pouco mais, respondendo um pouco mais sobre essa questão para vocês. Primeiro eu vou dizer o que é silêncio mental. Silêncio mental nada mais é do que disciplina de pensamento. Quando eu falo silêncio mental, o que eu estou querendo dizer é que a pessoa precisa, você como médium, precisa ter uma organização interna dos seus pensamentos. Tá, mas como é que a gente alcança a organização interna dos nossos pensamentos? Primeiro, aprendendo a se conhecer. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem nós somos, com certeza, plenamente, com todos os defeitos e qualidades, fica mais fácil da gente saber o que desequilibra e o que equilibra a gente. Fica mais fácil também da gente conseguir descartar aquilo que nos faz mal e aproximar aquilo que nos faz bem. Fica mais fácil também da gente conseguir separar pensamentos construtivos de pensamentos destrutivos. Então, isso é silêncio mental, isso é a disciplina mental que a gente precisa ter, a disciplina do nosso eu interior. Você conseguir se conhecer o suficiente para você conseguir coordenar você mesmo, seja emocional ou em pensamentos. Quando a gente nos conhece, quando a gente tem um conhecimento de quem nós somos, nós conseguimos controlar as nossas emoções. Conseguimos controlar como a gente vai tratar o outro, como a gente vai tratar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente não gosta, como a gente vai aprender a adquirir perdão por alguém que nos fez uma mágoa. Então, tudo isso faz parte da disciplina mental e, consequentemente, do silêncio mental. É você ter a capacidade de se olhar e enxergar quais são os pontos sujos que estão dentro de você, para você dar aquela esfregadinha e colocar as coisas no lugar. É conseguir pegar a grande gaveta bagunçada que é a nossa cabeça e jogar fora aquilo que não presta, encher com coisas que valem a pena e deixar tudo organizadinho. Quando a gente consegue organizar a nossa cabeça, a gente consegue fazer as coisas de uma forma melhor, porque a gente consegue dedicar mais tempo na evolução das coisas que nós fazemos. Isso é disciplina mental. A disciplina mental ela é muito importante no dia a dia, não só para o médium que incorpora. A disciplina mental e a possibilidade de alcançar um silêncio mental faz parte do caminhar de evolução para você conseguir chegar até a reforma íntima. Então, para que você consiga ter uma reforma íntima e mudar aquilo que você faz que não é legal e que gera problemas para si mesmo e problema para os outros, você precisa aprender a organizar a sua mente, ter autocontrole. E como você alcança o autocontrole? Organizando a sua mente. Já na questão do trabalho mediúnico, o silêncio mental, a disciplina mental, ela envolve várias questões. Ela envolve desde a questão energética de você médium da corrente Cambone, até o médium de toco que está dando atendimento incorporado como entidade e a médium consciente. Então, se você consegue organizar a sua cabeça para que você não fique pensando baboseira, para que você não fique voando no seu pensamento, você já está conseguindo adquirir uma disciplina mental. Porque tem muita gente que entra para a corrente, está trabalhando, está auxiliando e está pensando lá na morte da bezerra, está pensando lá nos problemas lá fora e tudo isso atrapalha o desenvolvimento de uma corrente. Se você não consegue organizar os seus pensamentos para estar pensando coisas boas e coisas que envolvem o trabalho que você está realizando, a caridade que você está realizando, você periga desequilibrar a energia e romper com a linha de pensamento e energização positiva de todos os outros médiuns daquela corrente. Então você pode ser um elo fraco, porque você está dando brechas vibracionais através do seu pensamento para energias vibracionais não muito legais. Então a disciplina mental, o silêncio mental, ele é importante
até pro médium que é só Cambone. Porque se o médium não está prestando atenção no que está fazendo, não está concentrado ali, não está dedicando naquele momento aquela energia, aquele pensamento, ele não vai conseguir absorver tudo aquilo que ele precisa absorver. Muitos reclamam, meu pai e minha mãe de santo não dá doutrina, meu pai e minha mãe de santo não me responde as coisas, meu pai e minha mãe de santo não me ensina as coisas. É legal lembrar que o Zélio de Moraes, quando ele fundou a Umbanda, ele não tinha pai e mãe de santo para dar doutrina, ele não tinha pai e mãe de santo para ensinar. Como é que ele aprendeu? Como é que ele ensinava os seus seguidores? Como é que ele entendeu quais eram os métodos da Umbanda? Observando, prestando atenção, convivendo com as entidades. Então, se você prestar atenção, se você parar um minuto para você prestar atenção no que está acontecendo do lado de fora e não no seu umbigo, você vai ver que o próprio funcionamento, a própria dança que o terreiro está tendo, você já vai estar aprendendo coisas. Você já vai estar entendendo coisas. Não precisa um pai e uma mãe de santo vir e te responder. Só de você observar, algumas coisas você vai pegar, algumas coisas você vai entender. Você não precisa ter que alguém te ensine que um preto velho tem uma energia de sabedoria e de humildade. Se você sentar quando você está cambonando e prestar atenção naquilo que o preto velho está auxiliando o consulente, você usando o seu raciocínio, você vai ver que as palavras dele são de sabedoria e humildade. Então isso é importante. Você saber prestar atenção no que está acontecendo. E tudo isso entra dentro da disciplina mental e do silêncio mental. Você não ficar reclamando internamente do que está acontecendo e prestar mais atenção no que está acontecendo. Não ficar preocupado que fulano ou cicano está te olhando torto, mas sim ficar preocupado no funcionamento de como o caboclo trabalha, como que o caboclo faz, como que o caboclo fala. Tudo isso é ensinamento a partir da observação, porque a Umbanda é uma religião de prática, ela é uma religião pragmática, de fazer para aprender. Então, se vocês prestam atenção, vocês aprendem. Voltando na questão da incorporação, é importante que você tenha a disciplina mental quando você é um médium consciente, como 90%, 99% dos médiums, é você ter controle da sua cabeça, do seu raciocínio, do seu pensamento e conhecimento pleno de quem você é, para você conseguir saber o que é seu do que é da entidade. Todo mundo sempre fala, mas se eu sou consciente, como é que eu sei que é a entidade que está falando e não eu? Que é a entidade que está pedindo e não eu? Que é a entidade que está fazendo e não eu? Se você se conhece, você vai entender que aquilo é da entidade e não seu. Agora, se você não se conhece, você vai se confundir mesmo. Porque você nunca vai saber o que está partindo do seu juízo, da sua conceituação de vida, porque você nem sabe qual que é o seu juízo e qual é a sua conceituação de vida. Então, você vai ficar confuso. Você tem que ficar quieto, você tem que ficar dentro do seu raciocínio ali, disciplinado, em silêncio mental, com sua cabeça organizadinha, para que você possa aprender e não atrapalhar a entidade. Não atravessar a entidade, não ficar com medo e a entidade não conseguir fazer ou falar o que ela tem que fazer, o que ela tem que falar. E isso você só adquire com disciplina mental do seu raciocínio. Vamos a um exemplo prático. Um médico neurologista que faz cirurgias no cérebro, que é uma coisa extremamente delicada de se mexer, com um cortezinho errado ali não vai dar boa, né? Já pensou se o médico, na hora que ele tá abrindo a cabeça da pessoa, ele tá lá cortando veiazinha, costurando o que tem que costurar, ele tá preocupado que ele deixou a roupa na máquina de lavar? O que vai acontecer? Ele vai fazer errado. E isso vai gerar uma consequência grave. Então, ele tem que estar lá prestando atenção naquilo que ele está fazendo. É a mesma coisa. Você tem que estar prestando atenção naquela cirurgia espiritual que está sendo feita, que é o trabalho que a entidade está fazendo. Quando você consegue adquirir esse silêncio mental e essa disciplina, e você consegue entender o que é você do que é a entidade, você tem a capacidade de conversar mentalmente com a entidade e aprender coisas com a entidade. As pessoas sempre falam, o meu Exu pediu capa preta. Por quê? Eu pergunto pra ele. Mas como que eu pergunto pra ele? Eu não tive a possibilidade de vê-lo incorporado num outro médium. Ele tá na sua cabeça, gente. O raciocínio ali, é junto.
Se você não está conseguindo conversar mentalmente com a entidade que você está incorporada, quer dizer que a tua cabeça está muito confusa. A tua cabeça está muito barulhenta. Porque se você não está conseguindo prestar atenção naquilo que aquela entidade está falando para você no seu mental e te ensinando, é que você está com a cabeça muito tumultuada. Então você precisa sim organizar essa gaveta. Você precisa sim colocar as coisas no lugar, porque senão você não vai aprender e nunca vai conseguir deixar a entidade trabalhar. E nunca vai ter uma incorporação completa, uma incorporação firme, para que a entidade possa trabalhar 100% sem que você atrapalhe. É isso que é o silêncio mental. É você colocar a sua cabeça no lugar de forma organizada e separar o que é pensamento válido do que é pensamento inválido, do que é pensamento seu, do que é pensamento de entidade. É fácil quando você consegue se conhecer. Tá, e como é que eu faço isso, mãe? Meditação. Ok. Por que meditação? O que é a meditação, gente? A meditação é você sentar e você se escutar. Você sentir o que você tem dentro de você. Você entender você mesmo, você entender os seus problemas, você entender as suas feridas, você entender as suas alegrias, você entender os seus pensamentos. Sem hipocrisia, é você com você mesmo. Você aceitar aquilo que você tem dentro de você e você conhecer você mesmo. Isso só se faz através da meditação, que é o método de você ficar quieto, em silêncio, prestando atenção só nos seus pensamentos. Vai vir um pensamento, você vai pensar numa coisa. Por que eu sinto dor de amor? Aí você vai começar a pensar no porquê. E aí vai vir vários outros pensamentos ligados àquilo. Você tem que aprender a separar aquele pensamento que não interessa e voltar para o eixo inicial de pensamento. É como fazer um exercício de matemática. Se você não estiver prestando atenção ali nos cálculozinhos que você está fazendo, você vai se perder. E aí você que tem que fazer? Você tem que voltar a sua atenção para aquilo que você está realizando. A meditação nada mais é do que isso. Você sentar, começar a pensar num assunto, digerir esse assunto, entender esse assunto, separar esse assunto, pensar de outras formas, com outros pontos de vista, para poder chegar numa conclusão. E todo pensamento invasor, que está te atrapalhando, que está te desorganizando, você tira ele de lado e volta para o eixo inicial. E eu vou voltar a dizer, gente, não é de uma hora para outra. Ninguém consegue fazer isso na primeira vez que senta e medita. É um processo, não é em 10 vezes, não é em 20 vezes, não é em 100 vezes. Cada pessoa tem o seu tempo. E tem gente que consegue meditar na primeira vez e já entrar no eixo e conseguir controlar a sua mente. E tem gente que leva 10 anos para conseguir. A questão é você ser disciplinado para tentar. A disciplina começa quando você determina dia e hora, toda semana você vai seguir esse seu cronograma. Também não faz diferença se você vai ficar 2 horas meditando. Você pode ficar 5, contanto que você medite direito, que é conseguir colocar a sua cabeça no lugar. Lembrando que o cérebro é um músculo. Nós pensamos através de impulsos elétricos do músculo cérebro. Então, conseguir colocar o cérebro no lugar é como conseguir fazer barriga tanquinho. Se eu fazer 10 abdominais hoje e não fizer mais, eu não vou adquirir uma barriga tanquinho, porque o músculo não vai se acomodar dessa forma com 10 abdominais. Tem que ter disciplina, persistência, método. O cérebro é a mesma coisa. Você precisa ter disciplina, persistência e método. Se você não continuar nesse processo, você não vai aprender a controlar o seu cérebro, que é um músculo. Funciona exatamente como qualquer outro músculo do corpo. Você treina ele. Você treina para que ele aprenda a fazer como você quer. Para que ele entre em forma. E isso é um processo. Você aprendeu a controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ânsias, os seus ataques, as suas crises. Você vai conseguir ter silêncio mental durante uma gira. Você vai conseguir ter silêncio mental enquanto você está incorporado. Não existe receita de bolo. Eu não vou dizer para vocês, estralem os dedos 3 vezes, tomem um chá de camomila e pronto, silêncio mental aconteceu. É esforço teu, é método teu, é persistência sua, é disciplina sua. Ninguém vai fazer isso por você. Não existem banhos, remédios, ervas, defumações que vão fazer isso. Porque vai ter que sair de dentro de você.
É um processo interno que se exterioriza e não um processo externo que interioriza. A gente vive na época da plástica, né? Que não tá bom, eu tô gordinha, eu vou lá e faço uma lipoaspiração, mas eu não preciso me esforçar. Mas infelizmente, na questão do desenvolvimento mediúnico, não existe médicos de plástica que vão resolver isso pra vocês. Tem que ser vocês. Então, gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o joinha, deixem os comentários. Na descrição do vídeo vai ter o endereço do site do Hermeticamente Aberto, do meu Facebook, para quem quiser me mandar um inbox para conversar comigo, e do site das imagenzinhas que eu tô publicando. Axé.